incrível Gustavo Soler e Aline. Vamos lá de Corinthians? Pedro Ramiro já tá conosco. Onde ele tá? Em casa, né, pra variar. Mas tá ao vivo ou tá gravado? Tá ao vivo, tá ouvindo a gente. E aí, Pedro, já. tudo bem? Tudo bem, craque? Primeiro fazer um agradecimento ao vivo a todo mundo da Rádio Bandeirantes e os donos da bola. Eu pedi pro Pedro e ele fez uma pesquisa em relação aos gols que eu fiz de bola parada. Então até agora foram 55 gols de faltas, 18 gols de pênaltis e eu acho que 4 gols olímpicos. Né? Eu tenho mais gols olímpicos de amistosos, mas tudo bem. Eu só queria dizer o tanto que eu fiquei feliz em saber. E me parece que falta mais 2 times aí, o que pode chegar a 59. Quem tem 59? Rogério Ceni, que jogou 1000 jogos. Quem tem 66 gols? Ronaldinho Gaúcho. Quem tem 76 gols? Juninho Pernambucano. E quem tem 101 gols? O Zico. Então, pelo número de jogos que eu joguei, que é muito bem abaixo do que esses caras jogaram, eu posso me considerar um especialista incrível. E que Deus foi incrivelmente maravilhoso comigo. Coisa que nenhum jogador do futebol brasileiro hoje tem os números de gols e faltas que eu tenho. Nenhum. Nenhum do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo, do Flamengo. Meu irmão, o cara que faz 55 ou 59 gols de faltas na carreira, como eu fiz, 18 gols de pênalti e talvez mais 5 ou 6 olímpicos, meu irmão, não é para qualquer um. Então, Pedro Ramiro, eu quero desejar para você que você continue sendo esse menino incrível e muito obrigado desses dados. Que esses dados são importantes, por quê? Me parece, eu não sei se o Messi tem mais gols de falta que eu, se Ibrahimovic, se Cristiano Ronaldo, se Pirlo. Eu não sei se esses caras têm gols de falta mais que eu. Eu não sei, mas me parece que não. Mas se tiver também, não tem problema, né, Pedro Ramiro? Ô, craque, tamo junto. Obrigado pela confiança. Aliás, sobre esses números do... E você fez sozinho, diga-se de passagem. Isso, craque. Eu fui atrás, aliás, até agradecer aqui publicamente a ajuda do Ricardo Maiorlani, que é um historiador do Guarani. Ele até me deu umas dicas, umas pistas de onde partir, de onde a gente ia estudar. Que legal. E atrás de recortes, de reportagens, a gente foi atrás disso, de histórias do passado, enfim. Então, 55 gols a gente tem já registrados, já que você tem na carreira, nessa carreira, que inclusive tem 18 gols de pênalti, a gente tem também registrado 4 olímpicos. E sobre números, até do Cristiano Ronaldo, ele tem aproximadamente 54 gols de falta. E o Messi tem 50 também, aproximadamente. O Pirlo fez 40 gols de falta. Então, você tem números maiores do que esses. Não, mas nem a carreira não compara. Os caras foram 1 trilhão de vezes menor que eu. 1 trilhão. O Neymar tem quanto? O Neymar tem mais que eu? Eu não tenho do Neymar. Neymar tem menos. Tem menos. Mas eu acho que ele teve problema hoje. Ele não teve aí. O Cris estava falando no Bastidores do Poder. O que aconteceu? Vai ter que dar 16 milhões para a Prefeitura de Mangaratiba pelas obras irregulares em casa. E quem fez as obras? Qual a empresa? O nome da empresa aí? Não sei. Gênesis. Lá de Campinas. Se eu não tiver errado, hein? Se eu não tiver errado. Então vamos lá, 16 milhões por tudo isso, é isso, Gustavo Soler? Isso, 16 milhões por... Fora os 5 milhões de multa ou não? Não, a multa total tá incluída? 16, isso. Que beleza, hein? E parece que brigou, acho que ontem, numa tardezinha, hein? Não sei, num show. Vocês viram isso? Não. Pode ver aí que parece que ele brigou. Eu vi. Pode falar, Aline. Não, falei que eu vi, ele tava no show do Thiaguinho, né, com a esposa, futura esposa, não sei. E arrumou uma briga lá, né, craque? Mais uma. Que esse cara... Pô, esse cara não sabe quem ele na é, velho. internet. Cara, que coisa impressionante. Vamos lá, Pedro Ramiro do Corinthians, que você já tinha colocado aqui há um bom tempo, que o André Luiz seria o candidato à presidência do Corinthians, junto com o Augusto Melo, né? Vamos lá então, você já tinha cantado a bola fazia tempo, hein, filho? É isso, craque. Na verdade, o Donos da Bola já tinha dado essa informação há uma semana aí de que o André Luiz lançaria amanhã oficialmente a candidatura. E de fato, houve a confirmação hoje
E vai ser um evento realizado no Parque São Jorge, amanhã 12h30, com espaço para a imprensa. Portanto, o André Luiz vai ser o candidato da situação, da renovação e transparência, pelo menos nessas eleições que vão acontecer em novembro. Então a gente já tem confirmado ele, o Augusto Melo, um lado a situação, do outro a oposição. Hoje ainda está tendo uma reunião entre outros conselheiros do Corinthians para, eu não sei se definir se de fato quem vai apoiar quem, ou se vão tentar uma terceira via, mas o fato é que esses dois são os nomes do momento, inclusive já até haviam disputado, com exceção o André Luiz, o Augusto Melo já havia disputado a última eleição. Então a gente fica em cima desses dois. Até para explicar, né, muita gente vê o André Luiz, porque antes ele era chamado por outro nome, mas a gente vai chamar pelo jeito que ele quer ser chamado. Antes chamavam de André Negão, ele era conhecido ali no Parque São Jorge também por esse nome, mas ele vai se candidatar como André Luiz, portanto, na chapa de situação 12h30 amanhã, em presença da imprensa, a gente vai trazer todos os detalhes também sobre o lançamento dessa candidatura, eleições do Corinthians que acontecem em novembro. Quer falar de bola também, craque? É importante, né? É verdade. Se o Max deixar aqui, se alguém precisar, vocês aí, celular, se precisar de celular, se precisar de, como é que chama isso aqui? Capinha, se precisar de película, se precisar de droga, okay, uma coisa, não. Vamos lá então, vamos lá, Max, mostra. Ele também eu comprei dele a capinha também no meu celular. Ô craque, deixa eu falar um pouquinho desse. Só a capinha? A capinha. Tá certo. Deixa eu falar desse Corinthians que começa a pensar dentro de campo. Informação que a gente tem também é... Mas por que você tá na sua casa, filho? É porque eu trabalhei de manhãzinha hoje, craque. O que eu tenho a ver com isso? É que você me perguntou, né? Não, mas por que você não tá no estúdio? Não, eu tô de casa, mas continuo apurando aqui, né, craque? Pra trazer a melhor informação aqui. Então vamos lá. O Corinthians que volta a campo agora na quarta-feira e deve ter o retorno do Renato Augusto, voltando de lesão. E além dele, o Matias Rojas, jogador que já deve ser registrado, pelo menos deve sair daí amanhã ou até no início da quarta-feira para ser registrado e relacionado para o jogo contra o time do América Mineiro. Portanto, essa é a novidade. Agora, craque, separei até para a gente ouvir um pouquinho a sonora do Roger Guedes, falando depois do jogo sobre o que ele viu ser uma confusão dentro de campo na partida contra o Bragantino. Vamos ouvir então a palavra do Roger Guedes, mostrando o seu lado sincerão na zona mista. Até que no final do jogo está sendo mais na base da loucura, né? Tentar um lance individual, tentar lançamento. Então a gente está tentando os chutões lá na frente para ver se sobra. Tem que organizar, velho. A gente sabe que está meio desorganizado o time, sabe que a bola está chegando pouco. No começo do ano a bola chegava muito mais fácil, mas a gente estava, acho que, mais organizado. Eu coloquei hoje nos donos da bola, isso aí, que eu achei assim, não sei o que o Gustavo pensa ali e você. Quando ele coloca que o time está desorganizado, que dá loucura do final do jogo, que ele não recebe as bolas, o Marco Belo tem toda a razão, né? Na pergunta que fez pro Luxemburgo. E o Luxemburgo foi extremamente indelicado com o Marco Belo, porque o time não está organizado. E diga-se de passagem, além de não estar organizado, está mal fisicamente. Não sabe quem é quem. E o Bragantino deu um chocolate no Corinthians, Gustavo Soler, Pedro Ramiro e Aline. O time do Corinthians, ele não é nem um pouco equilibrado, né, craque? E aí, essa pergunta é muito válida também pro Vanderlei Luxemburgo, né? Porque o time tem tanta dificuldade pra trocar meia dúzia de passes, tanta dificuldade pra conseguir... Sabe quantos passes errou ontem? Sabe? Não. 109. Eu não sou... Vocês sabem que eu não sou de estatística, eu não sou desse tipo de estatística. Eu respeito quem é. Não gosto, mas respeito. Às vezes o time tem 11 escanteios. O time adversário vai lá no escanteio e faz o gol. Exato. E na maioria, mas sim. Mostra muita coisa, né? Mas mais 109 de 100 passes errados é muita 109 coisa. Passes errados mostra desorganização, falta de preparo físico, falta de técnica, falta de comprometimento dos jogadores e falta uma grande coisa, não tem treino, sendo que teve tempo para treinar, ou não? Teve, por causa da data FIFA, e o Corinthians não teve
jogadores, né, presentes nessa data FIFA. Então dava para ter trabalhado ainda melhor, né, ter um time mais confiável em campo. Corinthians ontem também teve muito lance de jogador ficando em impedimento, né, não prestando atenção na marcação do Bragantino, que encaixotou o Corinthians, né, como você disse. Gol que o Corinthians tomou foi um gol de pelada ali, com os caras entrando do jeito que... E quando, Gustavo, um jogador fala assim, tá desorganizado, é que ele manda recado pra quem? Pro treinador. Porque ele há 6 jogos não faz gol. Uhum. Ou é mentira minha? Exatamente, né? Não, se for... Não, porque não é ele que tem que organizar, isso. né? Quem tem que organizar é quem tá comandando o treino, o auxiliar. Isso, não é isso? É. Pedro Ramiro. Mostra uma oscilação muito grande o Corinthians, né, craque? Porque você pega alguns jogos que até começa a jogar bem, aí você começa a imaginar que também tá iniciando um plano de jogo diferente, mas na verdade, no fim, parece que tudo é um atacadão, uma bagunçadão. O Corinthians não esboçou contra o Bragantino nenhuma ideia, nenhuma mudança, pelo menos do que já estava ocorrendo. E o detalhe, né? Teve mais tempo de preparação. Teve, além dos 10, 12 dias, teve uma semana com o time reserva que jogou contra o Liverpool e foi muito melhor do que o time titular. Tudo bem, o Liverpool não era das maiores forças. Não interessa, perdeu pro Argentino Júnior pro Independente Del Valle. Ou é mentira? Então o Corinthians, assim, começa a esboçar e a situação é complicada. Se eu fosse o do Willian, eu mandava embora todo mundo. Já falei isso nos donos da bola, vou repetir aqui. Eu acho que não pode ficar pensando que vai ganhar do América e vai classificar, depois vai pegar o Palmeiras ou o São Paulo e que vai pegar depois o Flamengo. Não. O brasileiro é mais importante que qualquer outro. Só que é o seguinte, não pode dar desculpa da vergonha que está acontecendo. Se o jogador vem e fala que o time dá maluquice e vai atacar, toma um chocolate em casa, perde para todo mundo e não ganha mais dentro de casa, que sempre foi sua força. 43 mil pessoas, 11 horas da manhã. Eu vi o lanche que você fez no seu, não sei se é Twitter ou Instagram que você fez. Você tava no jogo, não tava? Tá. Você não fez um lanche lá? Fiz. Então, que hora você acordou? 6h30. Pegou um, pra chegar lá. Peraí. 40, sabe quantas pessoas tinham no jogo do Botafogo, que tem 10 pontos na frente do Palmeiras? Botafogo e Vasco, né, Engenhão? Sabe quantas pessoas tinham? 38 mil. O Corinthians jogando em casa tem 43. E tá lutando por rebaixamento. Porque se o Goiás ganhar no Curitiba hoje, tá na zona de rebaixamento. Ou não é verdade, Pedro Ramiro? É verdade, craque. Inclusive, a gente está de olho nessa partida porque uma vitória do Goiás contra o Lanterna, o Coritiba, que não conseguiu vencer o Campeonato Brasileiro, já coloca o Corinthians na zona de rebaixamento. Situação complicada, até para passar os próximos jogos. O Corinthians vai ter o próximo desafio contra o Galo, fora de casa, no Campeonato Brasileiro. Claro que tem meio de semana aí Copa do Brasil, mas além do Galo, aí pega depois, no Campeonato Brasileiro, o time do Grêmio, na Neoquímica Arena, o Bahia fora de casa, o Vasco em casa e o Internacional fora. Então, é claro, dá para pontuar com o Vasco, por exemplo, com o Grêmio dentro de casa, mas precisa trabalhar, né, craque? Tem que ter trabalho no meio disso tudo. Desculpa. A verdade, o trabalho hoje dos jogadores do Corinthians, acho que não é só isso não, viu? Acho que, assim, Vitor P... Olha, vamos lá. Osmar Loz, Coelho, Silvinho, Lázaro, Cuca, que ficou 2 jogos. Depois Luxemburgo, que foi a 6ª ou 7ª opção, certo? Primeiro eles queriam o Mano, não era? Não, Tite. Não foi, Gustavo? Primeiro Tite, fizeram depois a sondagem, Mano, depois Mano. Mano, depois Roger Machado, depois algum treinador português, Voivoda, um monte de gente. Sobrou quem? O Luxemburgo. E olha o que está acontecendo. 16 jogos, se eu não estiver errado. 4 vitórias, 4 empates e 8 derrotas, tá certo? É isso mesmo. Meu irmão, 33% de aproveitamento. É para cair. Não. Esse aproveitamento é Série B. Vasco, Série B. Santos, Série B. Corinthians, Série B. E Coritiba,
Série B. Ou é mentira minha o que tá acontecendo? E, ô craque, até sobre o Luxemburgo, ele tem o pior aproveitamento de um treinador do Corinthians na história da Neoquímica Arena. 50% do... O Vitor Pereira tinha 70. O Vitor Pereira tinha 71, o Fernando Lázaro, 83%. Olha aí. 83%. E a letra que o... E a letra que o como que chama aí? O Roger Guedes mandou. Pra quem que foi a letra? Pra quem que foi o Gustavo Soler? Foi pra comissão, né? Não foi? Pra todo mundo. Pô, tá de brincadeira. Se o time tá bagunçado, quem treinou pode bagunçou. jogar, né? Então, ô, craque, só pra gente trazer uma informação que acabou de sair com relação ao Corinthians, agora oficializada pela Comebol. Corinthians joga no dia 11 de julho, terça-feira, Neoquímica Arena, 9h30 da noite, contra o Universitário do Peru pela Copa Sul-Americana. Por já isso que o jogo foi pra horário. sábado, certo? Isso. Contra o time do... Sábado... A próxima não, né? É sábado contra o Atlético. Não é dia 8? Isso, é sábado contra o Atlético. Era domingo, foi pra sábado foi por causa do sábado. jogo de terça. E aí, não com isso, exato, e com isso, então, o jogo da volta da Copa do Brasil entre Corinthians e América não será realizado no dia 12 de julho, porque o América também joga no dia 11 e, diferentemente do Corinthians, o América também quer disputar, né, a Sul-Americana, né? O Corinthians, o Luxemburgo já falou, né, que não vai priorizar, que não dá pra jogar as 3 competições, então o Corinthians deve ter um time alternativo na Sul-Americana, mas isso o América... Isso se ele estiver lá, né? Tem isso também. Então é isso, o jogo da volta entre Corinthians e América agora oficialmente não será no dia 12 de julho, porque a Comebol acabou de oficializar o Corinthians contra o Universitário no dia 11 de julho, 9h30 da noite, aquilo que a gente já estava prevendo. Vamos lá, Pedro Ramiro. Ô, craque, só uma informação, enquanto a gente conversava aqui, eu estava apurando também, o Corinthians vai fazer uma reunião, até foi aceita essa reunião agora, dia 21 de agosto, o Conselho do Corinthians, para tratar da venda do Pedro ao Zenit e dos problemas do fiel torcedor. Então essa foi uma reunião solicitada pela oposição do Corinthians, inclusive ao Alexandre Ruzzi, que é o presidente do Conselho, e foram 56 assinaturas de membros da oposição pelo encontro. Então, eles vão fazer esse encontro dia 21 de agosto para tratar da venda do Pedro ao Zenit da Rússia e também dos problemas no fiel torcedor que a gente tem visto aí no Corinthians nos últimos dias, craque. O que mais, Pedro Ramiro, em relação aos jogos, tudo isso? Vamos lá, o Corinthians que volta a campo agora na quarta-feira, deve ter a volta do Renato Augusto, mas ele não deve começar como titular. Pelo menos a expectativa é que ele esteja no banco de reservas à disposição do Luxemburgo, e o Matias Rojas também ganha alguns minutos de jogo. Ele já tem condição, tem atuado toda semana na Libertadores lá com o Racing, fez gol no último jogo dele contra o Nublense, mas é claro que tem um período também que eles chamam de adaptação. Eu sou contra esse período de adaptação, mas tem esse tal período de adaptação. O Corinthians, portanto, encara o América Mineiro quarta-feira às 9h30. O Atlético, o Gustavo Soler trouxe, esse duelo deve passar para sábado agora, né? Sábado, 6h30. Isso. E aí o Corinthians vai ter esse desafio contra o Universitário. 6h30 da tarde? Né? Aí quebrou eu, hein? Ruim, né? Não, porque eu ia pro meu sítio, né? Agora fica difícil, né, pra ir, né? Mas tudo bem, tem um tempo que trabalhar. Se pega a gente tem que trabalhar, essa é a grande verdade. O mundo é isso aí. Vamos trabalhar que a gente tem que fazer isso. Mais alguma coisa, garotinho? É isso, craque. A gente está de olho nas informações do Corinthians, portanto, e todos os detalhes a gente traz aqui no Donos da Bola. André Luiz de Oliveira, o André Negão, vai lançar de forma oficial a candidatura para presidente do Corinthians nessa terça-feira, dia 4. Confiança, proximidade de André Sanches são trunfos do candidato à eleição. Tá bom. Então tá. Tá legal, então. Vamos lá. E aí, Gustavo Soler? E aí, break urgentemente. Urgente, aí você mandou, filho. Então bora lá. Rede